Mas quando inventaram os chamados códices, foi muito mais prático. Eu estou lendo Isaías capítulo 5, quero ler Isaías 60. Eu tenho que ir lá para o final abrir tudo. Se for no códex, só que eu faço? Apenas viro as páginas, né? Então, apesar de ser um bom sistema, mas os códex substituíram completamente os pergaminhos. As formas de se escrever. Mas você pode ver, essas bibliotecas são conservadas. A biblioteca do Senado americano, dos povos do mundo, é papel, livro, né? Bem conservado. Tem toda a Ó, gente, tem mais aqui, vai lá. Passa aí. Ok, vamos lá. Vamos ver isso aí. Número 4. É importante salientar que na época bíblica não foi somente produzido material escrito de forma inspirada, mas também certamente circularam paralelamente obras religiosas e de cunho espiritual e teológica que não eram inspiradas por Deus, apesar de conterem verdades e bons registros da história e da literatura do povo de Deus. Eu coloquei assim, bons registros da história e literatura, porque também não era somente história, havia também poesias também que eram escritas. Então podemos dizer que os livros inspirados e não inspirados eram lidos e manuseados por sacerdotes e pelo povo mais culto, ao mesmo tempo, né, na mesma época. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. 2 Samuel 1, 17 e 18. A Bíblia registra um outro livro que Davi mandou também que copiasse isso, chamado o livro dos justos. Dizem que esse livro dos justos foi achado. Acham que cópias desse livro do justo existe até já traduzido para um inglês. Se ele for autêntico, cópia desse livro do justo mesmo, ele é bem interessante. Ele conta, até interpreta a criação do homem. Esse livro do justo conta histórias de Noé, da arca, conta muitas histórias do livro do justo. Então, era uma literatura judaica muito antiga. 1000 a.C. tinha esse livro. Não era inspirado, mas era um livro interessante. Será que eles acharam no Corã também? O quê? Será que foi achado no Corã também esse livro? Não, acho que não foi não. Pouco material apócrifo, quase nada foi achado em Corã. O que foi achado em Corã? Os livros bíblicos, né? Um terço do material são os livros bíblicos, outro terço material de Corã trata de material produzido pelo próprio Corã, os registros deles e também as suas normas de Corã, né? E um terço é de material extra, como o livro dos tesouros, alguma coisa de Jerusalém, alguma coisa assim, mas apócrifo, pouquíssima coisa foi achada. Ainda não. Falamos que, assim, melhor dizer, ainda não. Porque nem tudo de Corã foi achado, certo? E muito de Corã foi perdido também. Mesmo as coisas achadas foram perdidos. O grande material de Corã ainda está na Jordânia, por exemplo, né? Quando foi achado, quando foi encontrado os manuscritos de Corã? Em 47. Quando foi fundado o Estado de Israel? Em 48. 47, aquela região estava no poder da Jordânia, né? 47, e a Jordânia até fez um museu lá com material que tinha também lá.
que aconteceu que na Guerra de 67, Israel tomou aquela parte e tomou também o que tinha lá. Até hoje a Jordânia ainda reclama desse material. E apesar de que ela tem também muito material também de Qurã. Muito material de Qurã também foi perdido da forma como foi achado. Os arqueólogos, na ânsia de pegar material, eles disseram que dava $10 por cada pedacinho de coisa que era achado. Então, ainda bem que eles pararam logo cedo com isso, porque os beduínos, eles achavam um rolo, né, uma página do rolo, que eles faziam? Dividir em 10, para cada um ganhar $10 naquele pedaço. Então, muito pedaço também foi perdido. Então, os conservadores, né, mas dizem assim, acho que ainda não foi achado o livro de Esther. Também, alguns outros livros também não tinham sido achados. E também tinha a mesma discussão. E depois foram achados. Correto? Então, se alguns outros livros não tinham sido achados, depois foram achados, então é melhor a gente ficar, talvez, com a dúvida. E pode ser também que Qurã, a comunidade de Corã, ela tivesse um seu preconceito e não tivesse também achado que aquele Esther fosse esperar. Pode também ter essa explicação também. Eles não são, como eu disse, aquela seita não era uma seita conservadora. Era uma seita ultra ortodoxa no sentido, então tinha muita coisa errada também nos pensamentos deles. Ok? Número 5 aí. Há também na Bíblia o fato da inspiração sem uma revelação direta. Ou seja, o Senhor preparou e moveu seus servos para que escrevesse exatamente aquilo que ele queria que esses homens registrassem. Para isso, podemos perceber que o trabalho do Espírito Santo esteve presente em toda a vida desses homens, influenciando a cultura, na formação do vocabulário, no caráter íntegro, na compreensão das verdades. Né? Por exemplo, Lucas diz que pesquisou e colocamos, e até deve ter entrevistado pessoas para escrever o Evangelho de Lucas e depois Atos, né? Você sabe que Lucas só entra na viagem missionária só lá no meio das viagens missionárias. Antes ele parece que é na segunda viagem que Lucas entra na viagem. Então, como é que ele sabia de tudo aquilo que aconteceu antes? Como Paulo foi chamado? Paulo deve ter contado, Barnabé, toda aquela história toda, né? Lucas diz que pesquisou e colocamos, e até deve ter entrevistado pessoas para escrever o Evangelho de Lucas e Atos. Agora o texto de Lucas capítulo 2, verso 19, Lucas 1 a 5, vocês sabem, né? Ele se escrevia essas coisas, ó excelentíssimo Teófilo, né? Ele queria dar um registro do Evangelho, e provavelmente esse Teófilo deve ser alguém importante. Era comum escrever um livro e dedicar a uma pessoa importante, dava respeito àquele livro. Né, sabia que as primeiras Bíblias, quando eram traduzidas, eram dedicadas aos reis. Para que isso? As primeiras Bíblias traduzidas eram dedicadas aos reis. Porque o rei nem era crente, nem era temente a Deus. Mas o ato de dedicar aquele livro a uma autoridade, né, não somente emprestava autoridade ao próprio livro, né, foi ao rei que foi dirigido aquilo ali, como também a proteção. Né? O rei sentia-se homenageado com aquilo e ia proteger também aquele livro. Quem eram os reis católicos da Espanha? Os reis católicos da Espanha? Fernando e Isabel. Nunca ouviu falar sobre isso, não? Chamados reis, na época do século XVI, do descobrimento do Brasil, os reis católicos, né? O nome da rainha, como é o nome da rainha? Isabel, né? O João Ferreira de Almeida, quando foi traduzir, ele dedicou a eles e trocou o nome da prima de Maria. No grego é Elizabeth. E ele, em homenagem, colocou Isabel. Se você olhar no grego, é Elizabeth. E ele colocou o nome dela de Isabel. Maria foi visitar Isabel, né?
A mãe de João Batista não é Isabel, é Elizabeth o nome dela. Qualquer texto grego você pega, está lá, Elizabeth. Agora era uma coisa comum. Eram nomes da mesma raiz, e ele pegou o nome, em vez de botar, transliterar para Elizabeth, transliterou para Isabel. Né? Era português. Sim. E o Dom João VI, o Dom João, sei lá, 1500, é uma coisa, né? Ela, acho que lá nesse tempo daí já estava o Portugal já estava entrando mais em decadência, né? O que foi que aconteceu com o Dom João VI? Tem que ver pra trás, como Levou a corte, né? O Napoleão estava invadindo, né? E Portugal estava muito desprestigiado. Agora os reis católicos, Fernando e Isabel, eles eram muito respeitados. Né? Ele diz, tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Olha, ele pegou testemunhas oculares e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Olha, Lucas diz que se informou minuciosamente desses detalhes, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. O objetivo era apologético, né? Era dar a esse Teófilo um registro do evangelho que ele pesquisou, que ele pegou com testemunhas oculares e com ministros da palavra, com pregadores daquela época, talvez os apóstolos estão incluídos aí, né? E eu achei interessante, Lucas capítulo 2, versículo 19, diz que mais Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Como é que ele podia saber que Maria guardava e deixava tudo bem guardadinho no coração? Se não foi Deus que falou, foi Maria. Não podia outra pessoa ter falado. Então, Lucas deve ter entrevistado, inclusive, Maria, né? Que diz que ela guardava no coração. Só quem pode dizer isso é quem estava dentro do coração dela, né? Essa informação, se não foi por revelação divina, ele a pegou da própria Maria, pois somente a própria pessoa poderia dizer isso. Não diz que Lucas recebeu revelação de Deus. Diz que ele pesquisou e escreveu. Aí é o que nós chamamos uma inspiração sem revelação. Se toda escritura, ou como toda escritura é inspirada por Deus, e ela não pode falhar, significa que o Espírito Santo preparou Lucas desde pequeno para que ele tivesse cultura, para que ele tivesse depois vocabulário, conhecimento, tivesse metodologia, para que tudo que Deus queria que ele registrasse, ele registrasse. A história da formação do cânon bíblico. Surge a pergunta, como Deus fez com que o seu povo reconhecesse quais os livros eram inspirados? Vamos desenvolver esse assunto, inclusive o ponto de vista da história. Mas houve sempre a preocupação que os livros passassem por alguns testes de canonicidade. Não foi assim a tarefa tão comum, mas na história esses livros passaram por algum tipo de estudo, né? Quais eram as perguntas que eles faziam? Esse livro era autêntico? Ou seja, tinha sido realmente escrito por um homem de Deus? No caso, a lei, Moisés, Isaías. Estão com o livro de Isaías aqui, o rolo do profeta Isaías, o pergaminho do profeta Isaías. Essa cópia que nós temos aqui é autêntica? Certo? A cópia é autêntica ou não é? Mas uma vez que a cópia reflete a original, ela é autêntica. Se não houve nenhuma coisa para falsificá-la, certo? Se eu pegar isso aqui, ampliar, eu vou ficar igualzinho com aquela que tem lá no museu do livro.
Está igualzinho lá no Museu do Livro. Ali também é uma cópia do que foi achado. A cópia mesmo está lá embaixo no cofre. É uma das coisas mais preciosas do mundo. Porque é um livro inteiro do ano 150 a.C. Não existe. Não existe. Não existe nenhum outro livro de 1000 anos, de 1500 anos. Aquele ali é de quanto tempo? 2150 anos. Uma cópia. Não existe em livro de ninguém, em nenhuma parte. E aquilo é um milagre ser preservado. Está inteiro. Né? Todo o livro do profeta Isaías. Assim como também tem Abacuque, tem todos os livros da Bíblia copiados lá. Então, eles perguntavam, esse livro é autêntico, tinha sido realmente escrito por um homem de Deus, o livro tinha autoridade divina, realmente era assim diz o Senhor, sua mensagem havia transformado vidas na história, havia um reconhecimento disso. 4, olha o 4, tinha sido aceito pelo povo de Deus, lido e usado como regra de fé. Então, nesse colecionar esses livros, eles passavam durante esse tempo todo por essas indagações. Um livro que não era autêntico não podia ser inspirado. Um livro que não foi o profeta Isaías não podia ter o nome Isaías se não foi dele. Então não podia ser de Deus. Um livro do profeta Jeremias que não tinha sido escrito pelo Jeremias não podia ser de Deus. Né? Não podia ser. Então ele era autêntico. O povo de Deus na história sempre respeitou, sempre viu, foi passado isso de geração em geração. 2, importante, é claro que existe um aspecto subjetivo do povo de Deus diante da Bíblia. Isso ninguém pode negar. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho um testemunho de que ali é a palavra de Deus. É subjetivo isso. Mas eu creio que isso é questão de que o Espírito Santo que habita em mim foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu não duvido da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, o meu sentimento é de entendê-la para respeitá-la, para honrá-la, para compreendê-la e para vivê-la. Se ela me repreende, eu aceito. Se ela me conforta, eu aceito. Se ela me exorta, eu concordo com ela. Se ela diz que eu estou errado, eu não vou discutir com ela. E como é que isso se dá? Eu não sei. Mas é uma coisa que deve levar em consideração por todo o crente. Você, quando lê a Bíblia, você sabe que ali é a palavra de Deus. É subjetivo. Se fosse só isso, não era nada. Mas diante de tantas as outras evidências históricas, tem esse também que concorda com você. Eu dou um exemplo aqui, talvez muito forte, quer ver? Talvez você nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu nunca tinha visto também seguindo esse argumento da prova, que eu estou falando isso aí. Trata-se de um testemunho interno do Espírito Santo. Ele dá autoridade à sua palavra em nossos corações, ao lermos. Temos um grande exemplo na história. Lutero, no século XVI, estava questionando os erros do catolicismo romano, né? A salvação pelas obras do catolicismo, a diferença entre clero e povo do catolicismo, a idolatria do catolicismo, a invocação de santos do catolicismo, os sacramentos. Quanto mais Lutero via isso, mais encontrava erros dentro do catolicismo, né? Então, muitos erros. Então, tudo que era católico naquela época, Lutero questionou. Inclusive, o cânon bíblico. Será que a Igreja Católica, né, já que ela adulterou tudo, ela também não adulterou a própria palavra de Deus? Lutero também questionou a questão de essa Bíblia que nós temos. Foi a Bíblia mesmo verdadeira ou já foi uma Bíblia já mexida pelo católico? Mexeram em tudo, porque não ia mexer também, né? Então, olha só, interessante. E como havia todos os tipos de erros e fraudes, Lutero pesquisou até o cânon bíblico, se a Igreja de Roma não havia deturpado ou falsificado. Lutero
questionou a epístola de Tiago, pois achava que ela defendia a salvação pelas obras. Tiago capítulo 2, né, diz que o homem não é salvo pela fé somente, fala lá. Né? Então foi uma discussão no capítulo 2. Lutero, quando vendo a epístola de Tiago, disse, será que essa epístola aqui não foi uma fraude católica, colocando na Bíblia para defender a salvação por obras? Né? Olha só como é interessante. Lutero até disse, né, Lutero questionou a epístola de Tiago, pois achava que ela defendia a salvação pelas obras. Lutero até disse que em relação a Romanos, a de Tiago era uma epístola de palha. Quando se alguém disser, Lutero disse que Tiago era uma epístola de palha, não é verdade. Tiago disse, em comparação aos argumentos de Romanos da salvação pela fé, ao que é dito em Tiago, os argumentos de Tiago são como palha, quer dizer, são fracos demais, certo? Ele não disse que a epístola de Tiago era de palha, em relação a Romanos era como palha. Contudo, olha só, ele não retirou Tiago da Bíblia impressa e difundida por ele. Ele, embora não a entendesse, não podia de reconhecer que a epístola de Tiago era inspirada. Olha como é importante o testemunho subjetivo, né? Lutero tinha tudo, né? Ele estava reformulando tudo. Inclusive estava traduzindo a Bíblia para o alemão. Se ele tivesse tirado Tiago da Bíblia luterana e dizendo alguma coisa, falando que Tiago não era inspirado, tinha ficado mesmo. E Lutero, embora não entendendo Tiago, ele disse que não entendia Tiago, né? Que para ele não era tão... ela defendia quase se fosse uma doutrina da salvação por obras também, mas ele, por temor, por respeito, porque sabia que aquilo era inspirado, tinha que ficar ali, não podia mexer. Quem foi que disse isso para Tiago, para Lutero? O Espírito Santo. Não mexeu. A Bíblia luterana tem Tiago, embora Lutero não entendesse. Na parte de Deus, sempre teve coisas que os homens não entenderam. Às vezes alguma coisa era muito avançada para o homem, mas os homens nunca tiraram, nunca mexeram naquilo. Os judeus, né, não deixavam os jovens, os meninos, lerem o livro do Cântico dos Cânticos, Cantares, né, porque tinha parte muito pesada ali, né? O cara elogia cada coisa ali, e da mulher também, né? Então, como é que um livro tão santo, né, vai elogiar as partes íntimas da mulher e do homem, né? Então, a cultura da época era o quê? Qual era a cultura assim da época? É que o sexo não era para ser falado, não era para ser dito, né? Não é que era errado, mas não era para ser dito, não era para ser falado, né? Tudo isso. Mas a Bíblia coloca isso 2000 anos na frente e lá está o homem elogiando a mulher por inteira, a mulher elogiando o homem por inteira, a mulher dizendo, quem me dera se a gente fosse lá para uma pousada lá no campo, aí de manhã cedo a gente ia ver as romãs, a gente ia ver as abelhinhas, né, fecundando, tirando o pólen, né, para fecundar, a gente vê os insetozinhos, tudo lá, e aquelas florzinhas nascendo, foram fecundadas, aí diz, e lá eu dar-te-ei o meu amor. O que ela estava cantando ele para quê? Hein? Convidando o marido para passar umas férias no campo, e no campo amarem-se lá no campo, né? Tudo bem? Tudo bem, né? Mas para aquela época era um negócio meio esquisito isso, meio estranho isso. E foi censurado muito tempo essa história, né? Então, por que não foi tirado isso da Bíblia? Por causa dessa questão. Tem uma das parábolas de Jesus, que é uma das parábolas mais difíceis, com certeza. Não, é a parábola do administrador infiel. Aquela parábola, até hoje, então, os homens estão estudando aquela parábola.
Jesus disse que tinha um administrador que roubava do seu dono, e um dia o dono chegou para prestar conta com ele. Ele disse, agora vou ser apanhado no meu roubo. Ele pega, chama o pessoal que devia e frauda os livros. Você devia quanto ao meu senhor? Eu devia 100 moedas de ouro. Bota aí, vou só 50. Aí o cara saía alegre. Você devia quanto ao meu senhor? Você devia 300 bois. Bota aí, só deve 50. Né? E todo mundo saiu alegre. Negócio, e quem teve o prejuízo foi o senhor. E quando o dono chega e diz, mas como você é inteligente, e elogia o administrador. Como é que pode? O cara rouba, o cara depois dá um jeito de roubar ainda para os outros, e o dono chega e ainda elogia o administrador, que chama ele de inteligente. Ah, você de origem de coisas de dinheiro escuso, você fez amigos. Como você é inteligente. Ninguém entende essa parábola corretamente. É difícil ser interpretada essa parábola. Na igreja do primeiro século, do segundo século, terceiro século, quando eu lia isso, eu disse, meu Deus, como é que vai deixar isso aqui na Bíblia? Né? Jesus elogiando um ladrão, o pessoal do PT. Né? Ele estava bem dizendo que esse dinheiro aí devia dar todo para a obra de Deus, né? Foi amigo, né? Mas daqui podia fazer outra coisa. Pois é. Essa palavra é difícil, mas por que nunca foi tirada do Novo Testamento? Porque não podia mexer naquele texto. Embora nós não entendamos, um dia vamos entender melhor. Você pode pegar, da sua Bíblia, pegar e ver as interpretações que dão para isso aí, né? Porque parece uma coisa imoral. Elogiar um ladrão. Né? E o cara termina bem, ainda mais da história, né? Um dia eu vou pregar sobre isso e vou explicar para vocês. Né? Ele vai pegar um desses que roubou bem muito, só para me convertir, agora eu vou investir todo em missão, né? Mas isso aí, investir. Sim. Né? Por quê? Porque é difícil entender isso, porque a Bíblia fala de uma moral muito rígida, né? Sem jeitinhos. A Bíblia é muito... Como é isso? Então, tem um sentido espiritual nessa parábola que é preciso você estudar muito, pensar muito, ver a cultura da época. Mas o que eu estou dando exemplo é que essa parábola foi durante muitos anos sem ser entendida, mas você não vai encontrar em nenhuma cópia da Bíblia ela tirada. Por quê? Porque havia aquilo ali. De Deus não se mexe. As coisas de Deus não se mexem. Bem que nós não entendamos. Né? Ok. Número 3. A canonicidade não era uma qualidade atribuída aos livros pelos homens, como que afirmava o catolicismo romano. Ou seja, ninguém canoniza os livros sagrados, apenas os reconhece. Ah, você ouviu falar do Concílio de Jâmia, no ano 90, quando os judeus se reuniram e fecharam questão no cânon do Antigo Testamento? Ah, foi ali que foi canonizado o Antigo Testamento. Não. Ali eles foram reconhecidos num concílio oficialmente, mas aquilo já tinha sido, estava aquilo ali muito tempo já tratado. Eu coloco aqui. Quando uma criança reconhece seu pai numa multidão, a criança está perdida. Aí ela olha para uma multidão de homens, aí ela vê o pai dela, e ela corre para o braço do pai dela. Ela reconhece o pai dela. O ato dela reconhecer o pai dela faz o pai dela pai dela? Não. O pai dela, ele já era pai antes dela reconhecer. O ato de reconhecer foi apenas o ato de ela fechar a questão do que ela sabia com a pessoa. Quando uma criança reconhece seu pai numa multidão de pessoas, isso não torna aquele homem seu pai. Ele era pai dela antes, a criança apenas reconheceu. Vejamos aqui, que a Carol me perguntou no início, talvez vamos chegar aqui nessa parte do finalzinho da aula. Vejamos uma sequência na história de como os livros foram sendo reconhecidos. Nós vamos ter várias etapas, certo? Primeira etapa. Os primeiros livros
reconhecidos como sagrados foram os que compõem a lei. Quais são que compõem a lei? Os 5 primeiros livros, né? Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na época de Josué, depois de 1405, já eram tidos como autoritativos e inspirados por Deus. Nós lemos, não foi? Deus disse para Josué o quê? Não te apartes do livro desta lei, antes medita nele. Né? Então, na época do rei Davi, olha o rei Davi aí de Jefferson, 1010 a 970, a lei era respeitadíssima por ser a palavra de Deus. O Salmo 119 é um salmo de exaltação aqui. A Bíblia, a lei de Deus. A lei de Deus é o que tinha sido escrito até então. Né? E no tempo do cativeiro babilônico, quando foi o cativeiro, 606 a 536, a palavra de Deus era igualmente tida como verdadeira e autêntica. Nós vamos ver isso em Esdras, vamos ver algumas passagens aí. Muita coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa para dizer para vocês. Nós estamos pegando na história de como a palavra era já tida como palavra de Deus, como autêntica palavra de Deus. Pegamos aí na época do Êxodo, depois na época de Davi e já na época do cativeiro babilônico. Uma coisa que eu queria aqui com vocês era quanto tempo durou o cativeiro babilônico? Quanto tempo durou o cativeiro babilônico de 70 anos? Durou quanto tempo? Hein? Quanto tempo durou o cativeiro de 70 anos? Quantos anos, Thaís? 70 anos. Certo. Ok. Começou. Eu queria só explicar isso para vocês, que um dia vocês vão ler e eu já vi essa dúvida na cabeça dos alunos. Ok? O cativeiro babilônico começou desde da primeira leva, em 606, quando Daniel foi levado. Depois, a segunda leva, em 596, quando Ezequiel foi levado e grande parte dos profissionais liberais, do pessoal que trabalhava, do pessoal de profissão, que nós chamamos carpinteiros, né? Foi levado todo esse pessoal, né? Os marceneiros, os pedreiros, foram levados para lá. E a última leva foi os que sobraram da morte depois da destruição de Jerusalém. Certo? Você vai encontrar algumas vezes que o cativeiro babilônico, né, foi em 586. Certo? Não é errado, viu, gente? Porque foi realmente o ano que marcou o total. Foi em 586. Então, se você encontrar ou num livro, ou na Bíblia, alguma vez, uma referência a 586 como o ano do cativeiro, não estranhe. É apenas isso, é apenas como usamos a nomenclatura. Qual foi o grande evento do cativeiro? Foi 586. Foi quando não ficou mais quase ninguém lá. Ok? Então, só quero essa observação, eu acho que é importante, que às vezes a gente não sabe. Deixa eu ver aqui. Anote essa referência aí, Neemias capítulo 8, aí onde tem, eu devia ter colocado uma referência aí, que eu botei a referência do período de Davi, de Moisés, de Davi, e não coloquei aí do cativeiro. Neemias 8.
versículos de 1 a 3. Está aí, 8 de 1 a 3. Nós encontramos aí, então. É. O que ele mandou fazer? Que trouxesse o livro da lei de Moisés e lesse para o povo. Havia já. Número 2. Houve períodos em que o povo, aí é a questão em que a menina colocou, a Carol. Houve períodos em que o povo, por estar em pecado, negligenciava a palavra e até esquecia-se dela, como na época do rei Manassés e do rei Amon. Manassés, pai de Amon, né? Esses dois reis, Manassés durou o reinado de 9, um dos mais longos reis de Israel, mais de 50, não foi? É. Ele abandonou tudo que era de Yahvé, do Deus de Israel, certo? Ele realmente, ele patrocinou e ele fez o povo voltasse para os Baalins, para Baal, para tudo isso. E a lei ficou esquecida. Provavelmente alguns sacerdotes zelosos esconderam, guardaram os pergaminhos, com medo talvez até que fossem queimados, que fossem rasgados, né? Mas sempre havia revivamentos e retorno com temor à palavra. Vê o exemplo do rei Josias, neto do perverso Manassés, que ao ser encontrada a cópia, ou os originais da lei, promoveu uma grande restauração de Israel ao Senhor. Olha, se você pegar aí de 640 a 697, dá quantos anos? Dá 57 anos, né? Do tempo de Manassés e Amon. Durante mais de 50 anos, quase 60 anos, foi extinto o culto a Yahvé em Israel. Por isso é que Josias, quando assume, e depois de um certo período, assume muito novo, né? Depois de um certo período, é que ele promove agora vai restaurar o templo, e nessa limpeza do templo, tirando os ídolos, eles acham uma cópia da lei, né? E quando eles leem aquilo ali, pode se ver, ele era um homem temente a Deus, conhecia muito pouco, a lei estava escondida, mas ele devia saber alguma coisa, que só existe um Deus de Israel, que é contra idolatria, que Baal é um Deus falso. Mas quando ele pega a lei, né, que tinha todas as prescrições para celebrar a Páscoa, para fazer os sacrifícios, né, há um clamor, há um choro muito grande. Como nós andamos desobedientes a Deus, e há um pedido de perdão a Deus tremendo daquela lei. Então, o que eu queria chamar a sua atenção é da minha opinião, né? Não precisa seguir a minha opinião, mas segundo Crônicas, capítulo 34, gente, se isso aqui não for só uma linguagem, uma figura de linguagem, é muito forte. Eu fico com o forte. É quando eles acham versículo 14. É 14 ou 13? 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pela mão de Moisés. Se isso aqui não é somente uma figura falando que a lei foi dada, mas achou o quê? O livro da lei dada pela mão de Moisés. Eu acho que a referência aqui, eles quando acharam aquilo ali, eram os originais de Moisés que estavam escondidos. Onde é que devia ficar? Onde é, Jefferson? Devia ficar na arca. No Santo dos Santos, ao lado da arca. Mas também tinha uma cópia dentro da arca, né? Não, da arca tinha 3 coisas. O que era? A vara de Arão. Vou lhe trazer uma revelação para você. Eu fotografei. Ah, ela estava
Era os 10 mandamentos. Né? É uma figura de linguagem, tábuas de pedra mesmo. Né? Você, quando vai viajar de avião, você embarca no avião. Embarcar é entrar numa barca, num navio. Né? Uma figura de linguagem. Mas havia a cópia dos 10 mandamentos, a vara de Arão, que floresceu, né? E um prato de maná, isso aqui dentro da arca. O que tinha fora da arca era toda a lei guardada, era o lugar mais bem guardado. Né? Ok? Fique aqui. Lá em Israel, você colocou tudo baixar a arca, né? Ah, eu creio que você comprar um imóvel em Israel é um bom negócio, né? Porque você pode encontrar coisas lá escondidas, guardadas. Que há muita coisa. Às vezes acham nos jardins, vão cavar o jardim e acham coisas. Aí tem que avisar o departamento de arqueologia, eles mandam saber o que vão, se tem que tombar ou não, né? Mas é interessante. Um fato que deu muita credibilidade às escrituras, aí é que eu digo, por que os judeus ficaram assim tão fascinados com esses livros? Né? Por quê? Que foi o fato? Eu acho que foi esse aqui. Um fato que deu muita credibilidade às escrituras foi o fenômeno das profecias que foram anunciadas e depois cumpridas literalmente. Por exemplo, uma profecia daqui para 1000 anos não vai influenciar nada hoje, praticamente. Mas se você guardar e daqui a 1000 anos acontecer, aquele documento vira de importância muito grande. E algumas profecias foram dadas de cumprimento muito próximo daquela época. E elas se cumpriram literalmente. Por que o livro de Isaías, o livro de Jeremias, né? Como é que os judeus leem esse livro, rapaz? Eles leem com todo cuidado, com todo respeito. Cada letra ali saiu da mão de Deus. Olha por quê? Foi o fato das profecias cumpridas. Olha o que aconteceu. Temos vários exemplos disso. Jeremias profetizou a destruição de vários povos, inclusive do reino de Judá, Jerusalém, pelas mãos da Babilônia. E profetizou também que a própria Babilônia seria tomada por outro reino. Tudo isso aconteceu na época de Jeremias e em tempos posteriores, bem próximos dele. Olha só, botei aqui uma data aqui para você ter uma ideia aqui. Jeremias nasceu mais ou menos 646 a.C. Nascimento de Jeremias, está vendo aí a data aí? Ok? Quando ele foi chamado para ser profeta, ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança. Mentira. Ele já tinha mais ou menos 20 anos. Né? Não era mentira, né? Ele estava se considerando muito incapaz, né? Mas quando diz Jeremias, né? Parece que era o que era? Um menino? Não, ele era um homem já, né? A Bíblia diz que foi no 13º ano de Josias. Quando a gente faz as contas, vai dar mais ou menos aí no ano 627, que Jeremias começa a profetizar. Olha só, quero ver isso aqui. Ele começa a profetizar e ele começa a dizer que alguns povos vão ser destruídos por um povo que vem do norte. E aqueles povos que ele profetiza que vão ser destruídos, Edomitas, vários povos, inclusive o reino do norte, o reino do sul, Jerusalém será destruída também por esse reino. Olha, Jeremias passou todo esse tempo aqui, de 627 até 586, profetizando isso. Profetas daquela época diziam que não ia acontecer isso. Porque Deus jamais ia deixar que o templo dele fosse profanado. Deus não habitava no templo. O templo não tinha sido construído por Salomão. Não estava a presença de Deus lá no templo. E os profetas falsos diziam, templo do Senhor, templo do Senhor. Quer dizer, como é que se esses caras entrarem aqui, vão profanar o templo? Deus vai deixar profanar o templo? Ninguém acreditava naquela mensagem de Jeremias.
certo? Quando ele começou a profetizar, vindo desse pessoal aqui, falando da Babilônia que viria, certo? Nem a Babilônia era grande coisa naquela época, certo? Mas Deus estava dando as revelações. Vários povos seriam destruídos pela Babilônia, inclusive Jerusalém. O que aconteceu? Em 586, Jerusalém foi destruída tal qual aconteceu. Jeremias parece que parou de profetizar aí. Que depois disso ele só escreve um livro, que é as Lamentações de Jeremias, em que ele lamenta chorando aquilo que aconteceu, né? Ele vai morrer mais ou menos em 561. Ele já morre já com toda a autoridade profética. Quem estava errado? Os falsos profetas. Quem estava certo? Jeremias. Eles viram, gente, acontecer tudo aquilo literalmente como tinha sido. Só pode ter sido coisa de Deus. Jeremias morreu em 561. Ele não viu, mas ele havia profetizado que a Babilônia, nós até lemos aqui, ia também ser tomada, né? E em 538 o que aconteceu? A Babilônia foi tomada. Ponto para quem? Jeremias. Jeremias disse que o cativeiro ia demorar 70 anos. Qualquer judeu, fazendo as contas, se acreditasse, já podia saber quando seria o ano da volta. Quando foi? 536. Mas é impossível isso, o quê? 69 que era. Sabe o que acontecia? Não tinha nenhuma possibilidade disso acontecer. Olha aí, ó. Pega a sua Bíblia aí. Daniel. Daniel está na Babilônia. Foi. Olha, Daniel capítulo 9. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus. O que é caldeus? Babilônia. Os Medos invadiram a Babilônia e ficou agora também como rei dos caldeus da Babilônia, certo? No 1º ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que num dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se a desolação de Jerusalém, era de quantos anos? Era 70 anos, né? Ele pega a profecia de Jeremias e entendeu. Fez as contas. Estava em que ano? 69. Né? Daniel olhou, Senhor, não vai se cumprir essa profecia. Os judeus não estão querendo voltar. A Babilônia foi conquistada sem... Só morreram os babilônios mesmo. Os persas estavam tratando muito bem os povos conquistados. Pela perspectiva daquela época, a geopolítica, as questões políticas daquela época, não ia. E não ia acontecer. Daniel entra em pânico por causa disso. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza, e orei, Senhor meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, grande e tremendo, nós pecamos. O que está passando no coração de Daniel é que o pecado do povo ia atrapalhar talvez o cumprimento da profecia. Porque ele está se arrependendo pelo povo, colocando diante do povo, né? Mas não tinha nada a ver com o povo mais a questão. A questão agora é com Deus, né? Então, o fato de Dário assinar aquele decreto, né, em 536, autorizando o povo de Israel a voltar para a sua terra, foi uma coisa que só quem pode ter sido acontecido foi pela mão de Deus acontecer. Porque nem a perspectiva histórica daquela época era surpresa. Daniel ficou apavorado quando fez
Talvez se a Babilônia não tivesse caído, né? Talvez a gente tivesse até mais chance, né? Porque faz tanto tempo, a Babilônia vai deixar o povo voltar. Mas agora tomou um outro povo é que toma, né? Vai fazer uma medida tão drástica dessa, logo assim que toma. Então, o que aconteceu em 536? A profecia de Jeremias cumpriu-se quanto? 100%. 70 anos se cumpriu. O retorno do cativeiro. Então, o que isso acontecia? O que isso dava? Credibilidade aos profetas. Esse livro de Jeremias não podia ser desprezado, tinha sido de Deus. Jeremias tinha morrido já, mas o livro dele ainda estava. Daniel está quando? Em 537. Lendo, estudando que livro? O livro do profeta Jeremias. Diga, porque falou o quê? Diga aí. Certo. Ok. Gente, vamos ficando por aqui, certo? Estudem os 3 capítulos, né? Essa é a terceira aula, ok? Façam as suas leituras da Bíblia e nós vamos calar a boca do Jefferson, né? Ele tá fazendo brincadeira com nossas provas, está muito fácil, do Palepsesta. Precisamos moralizar nossas provas agora, viu? Ok? Se preparem, né? Não, para que eu estou dizendo, você estudando, né? Releiam a apostila e façam as leituras, tá certo? Jefferson, já que você vai levar uma sova aí dos seus colegas lá fora, então você vai orar. Peça logo misericórdia do Senhor. Refletindo mais sobre essas coisas e aprendendo ainda mais, a Deus, a tua palavra, podendo te servir melhor. Obrigado, Senhor, abençoe a nossa mão para casa, protege, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amanhã, gente, o pessoal que faz grego e hebraico, a aula amanhã, 7 horas, né?